Pessoas e setores que vêm defendendo e militando pela manutenção da sua prisão aqui, usam vários argumentos. A gente falou aqui do tema da reforma da Previdência, ou já houve generais dizendo que incendiaria o país e coisas do tipo. Então eu lhe pergunto, que papel o senhor acha que pode desempenhar, né, na atual conjuntura de fratura, acho que dá para dizer, não é um exagero, uma fratura social que existe no país hoje, um clima de ódio proliferando, de falta de diálogo. Que papel o senhor acha que o senhor poderia desempenhar uma vez que consiga sair da prisão? Eu acho uma piada, Marcos, quando eu vejo alguém dizer que o Lula não pode sair porque senão não aprova a Previdência. Lula não pode sair porque senão vai acontecer tal coisa. Lula não pode sair porque vai criar dificuldade para o Bolsonaro. Olha, a única coisa que eu quero dizer para as pessoas que pensam assim é que eu preciso sair porque eu sou inocente. Segundo, enquanto esse coração bater e essa cabeça funcionar, eles podem ficar certos que eu estarei na rua defendendo os interesses do povo brasileiro. Goste de Bolsonaro ou não goste, goste de general ou não goste, sabe? Eu estarei na rua defendendo o povo brasileiro, porque não é possível a gente chegar na situação que a gente está chegando. Não é possível. Eu jamais imaginei que o Brasil pudesse entrar na derrocada. Jamais imaginei que o Departamento de Justiça americano pudesse induzir uma parte do Ministério Público brasileiro, uma parte da Polícia Federal e um juiz para destruir a economia brasileira. Jogar falta de credibilidade na Petrobras para poder desmontar a Petrobras. Eu acho muito engraçado essa destruição da economia brasileira, porque se você pega uma empresa que cometeu um crime, como é que acontece nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão? Ora, se uma empresa praticou corrupção, o que você faz? Você prende o dono da empresa e mantém a empresa trabalhando. Porque senão quem paga o pato são os trabalhadores brasileiros. Quem é mandado embora é o trabalhador, não é a empresa. Agora, aqui foi feito exatamente ao contrário. Se você amanhã descobre que a família Marinho, roubou qualquer coisa, ou se é verdade que eles estão devendo 600 milhões para a Receita Federal, você não tem que quebrar a empresa, prenda o dono. Por que quebrar a empresa? Então, é assim que deveria funcionar o Brasil. Acho que as pessoas falam muita bobagem. Eu tenho assistido muita coisa e não age com seriedade. Não age. Não dão explicação. O negócio do Queiroz caiu no esquecimento. Quem mandou matar a Marielle caiu no esquecimento. Quem é a resposta? Veja que coisa absurda. Até hoje, eles deram o golpe em 2016. E até hoje ele fala que o desemprego é por conta da Dilma. O Temer entrou, você está lembrado? Porque depois que tirasse a Dilma, tudo ia melhorar. E tudo piorou. Tudo piorou. Porque a economia não funciona porque é o Collor o presidente. A economia não funciona porque é o Lula o presidente. Ou melhor, a economia não funciona porque é o Bolsonaro, porque é o Fernando Henrique Cardoso. Não é assim que funciona a economia. A economia funciona quando os agentes que trabalham a economia, seja trabalhadores ou empresários, seja investidores, percebem que há seriedade na governança e que há previsibilidade, que não terá surpresa, que as coisas vão acontecer e, sobretudo, que o Estado está sendo o indutor do desenvolvimento. O Estado não tem que ser um Estado empresarial. O Estado não tem que ter empresa. O Estado precisa ser o indutor. Ele conduziu o processo de desenvolvimento, qual é a região que deve receber investimento, qual é o lugar que o Estado vai facilitar linha de crédito, porque senão esse país é muito desigual. Durante muito tempo, houve muita coisa para o eixo Rio-São Paulo e o Norte e o Nordeste ficaram esquecidos. É preciso recuperar
para que haja um tratamento equânime nas regiões brasileiras. Foi isso que nós fizemos e é por isso que o Brasil deu um salto de qualidade. E não precisava olhar, não precisava ficar olhando o New Deal americano em 1930, não precisa ficar olhando o que o Roosevelt fez nos Estados Unidos, não precisa ficar olhando o que foi feito na China. Olha o que aconteceu no Brasil entre 2003 e 2010, entre 2013 e 2014. Olha o que aconteceu no Brasil. Olha como esse país dá um salto de qualidade quando você faz com que a renda chegue. Eu vou te dar uma coisa do teu estado, no Rio Grande do Sul. Eu passei muito tempo da minha vida ouvindo dizer que a metade sul do Rio Grande do Sul estava fadada a ser uma região morta. Que não ia ser aquela região de Pelotas, é isso? Que aquilo não tinha desenvolvimento, aquilo não sei das quantas e tal. Quando nós resolvemos recuperar a indústria naval brasileira, que nós levamos os estaleiros para Rio Grande, o que aconteceu naquela região? Foi um crescimento estupendo, chegou a ter mais de 20 mil trabalhadores naquela região, nos estaleiros. O que aconteceu agora? Desmontaram. Para quê? Para comprar navio de Singapura, para comprar navio da China. E o investimento para gerar emprego no Brasil? E o salário? E o consumo do povo? E a alimentação do povo? Será que isso não é levado em conta? Ou a gente vai virar importador de chineses e de coreanos? Então, se as pessoas olharem um pouco o que aconteceu nesse país, com muita humildade, as pessoas vão perceber que é possível o Brasil dar certo na hora que a gente resolve governar para 210 milhões de habitantes, na hora que a gente consegue incluir as pessoas mais humildes, as pessoas de baixo, participar um pouco mais. Sabe, é simples, não tem muito segredo. Não tem muito segredo, ou seja, se o cidadão come um pãozinho hoje, ele puder comer dois, se ele puder tomar um café, tomar dois, tudo vai fazer com que a economia volte a crescer quando a roda gigante da economia começa a girar com a participação das pessoas. Como é que pode esse país chegar ao que chegou nesse instante? Como é que pode? O senhor conhece bem o empresariado brasileiro, o senhor, através não só por meio dessa experiência, mas do Conselhão, né? Empresários, no caso do Gerdau, lá do Rio Grande do Sul, tiveram uma participação ativa no debate sobre política econômica, política de desenvolvimento. Hoje há quase uma sessão regular no noticiário econômico, que é a revisão do PIB, né? Todos os últimos meses uma revisão, vem ocorrendo sucessivas revisões para baixo, né, do PIB, das previsões do PIB. Marcos, você acha que o empresário brasileiro deve estar satisfeito? Marcos, eu tinha uma concepção. Primeiro, quando eu fui eleito presidente, eu botei na cabeça que eu não podia errar. E eu não podia errar porque eu mirava no exemplo do Valesca na Polônia, que foi candidato à reeleição e só teve 0,5% dos votos. Segundo, o Brasil não era meu. Eu que era do Brasil. Então, eu não queria governar a partir apenas das minhas ideias. O que eu fiz? Eu criei o Conselho Econômico de Desenvolvimento Social. Trouxe empresários de todos os setores da atividade econômica, trouxe sindicalistas, trouxe pastores da igreja evangélica, bispos da igreja católica, índios, negros, toda a sociedade participava do Conselhão. Ali se discutia assuntos importantes, ali eles planejavam propostas para o governo e muitas das propostas que ele discutiu eram colocadas em prática pelo governo. Depois nós resolvemos que não tem um único jeito de fazer a economia crescer. É preciso muita diversificação de investimento. Eu dizia para o Guido e para o Meirelles, quando a gente viajava para fazer debate no mundo afora, eu dizia, olha, vocês falam muito da macroeconomia. O que vocês precisam levar em conta é que o sucesso do Brasil se deve ao funcionamento da microeconomia. Sabe, é o sem terra poder comprar mais do que comer, poder comprar mais semente, ter mais crédito, é o sem teto poder ter casa, poder fazer um puxadinho, é a dona de casa poder fazer um empréstimo de R$200, R$300, sabe, é você criar condições de espraiar
a possibilidade das pessoas ter acesso a oportunidades, ao dinheiro, além da geração de empregos, além do aumento anual do salário mínimo, combinando o crescimento do PIB com a recuperação inflacionária. Não tem nada para gerar mais renda do que isso. Quem nunca viveu disso, eu lembro que quando nós criamos o programa Fome Zero, antes da gente transformar no Bolsa Família, a Rede Globo de televisão falava, não, por que não investe em estrada? Por que não faz ponte? Eu não faço ponte porque o povo não come cimento. O povo, nesse momento, come feijão, arroz, farinha. Então, quando esse povo tiver com a barriga cheia, ele vai ter força para fazer ponte, vai ter força para fazer estrada, vai ter força para fazer o que tiver que fazer. Porque essas pessoas nunca levaram em conta os milhões de deserdados que tem nesse país. É só você andar agora nas ruas de São Paulo. Talvez em Porto Alegre também a quantidade de gente que está morando na rua. Ou seja, não é possível que um país desse tamanho, que nós provamos que é possível melhorar a vida do povo, esteja regredindo. Esteja regredindo, e a quantidade de bobagem que a gente vê as autoridades falarem. Então, se eu sair daqui, eles podem estar certos. Por isso é que eu falo sempre, ó, não adianta tentar me tirar daqui, vamos mandar o Lula para casa porque ele está velhinho. Eu estou até com medo agora que eu estou tossindo, é capaz de achar, não, vamos tirar logo antes que ele morra. Colocar ele na casa dele, coloca logo uma tornozeleira no bicho e larga ele em casa. Então eu tenho duas coisas. Primeiro, eu não quero sair daqui por caridade. E minha canela não é canela de pombo, não aceito tornozeleira. Eu quero sair daqui com 100% da minha inocência. Fora disso, esqueçam. Esqueçam. Eu vou brigar pela minha inocência a 100%. Sabe? Não tem outro remédio. Não tem outro remédio. Eles fizeram uma quantidade de processo contra mim dentro de um esquema bem estruturado. Eles fizeram mais ou menos comigo como fizeram com aquele artista negro lá no Rio de Janeiro. Deram 73 tiros. E você viu que não sei se foi um militar lá que falou, não foi 80 tiros, foi só 73. Como se houvesse uma mudança. A quantidade de projetos, de processos que eu tenho, o Lula levantou de manhã, ele respirou, um processo contra ele. O Lula olhou para o lado, um processo contra ele. Virou, eu diria, quase que uma... Não vou dizer palavrão aqui, porque quero respeitar as pessoas, mas virou uma canalice a meu respeito. Então a única coisa que eu posso fazer, Marco, é o seguinte, é ficar de cabeça erguida e lutar. Lutar. Eu tenho a obrigação de provar para o povo brasileiro que o Moro é mentiroso e o Dallagnol é mentiroso. Tenho a obrigação de provar para o povo brasileiro que aqueles juízes do TRF4 do Rio Grande do Sul mentiram, não leram o processo. E já estão preparando para me condenar no outro, para evitar que eu saia daqui. Eu conheço as figuras. Então, se eles acham que isso vai me curvar, fazer o Lula ficar quietinho, sabe? Não tem. A única coisa que vai me deixar quieto é a minha inocência. E quando eu tiver com a minha inocência provada na rua, eu vou dar trabalho, sabe, para quem acha que pode fazer o povo de palhaço nesse país. Foi assim que eu comecei minha vida e é assim que eu vou deixar a minha vida, sabe? Lutar até o último batimento do meu coração. Lutar por democracia, lutar por justiça social, que é isso que o povo deseja e é isso que eu sei fazer. Tem uma parcela da sociedade que não se preocupa com isso. O Brasil habitualmente foi governado por 35%, foi governado para 35% da população. O restante era números. E eu quis provar que era possível governar o Brasil para 100% da sociedade. E o povo tem que acreditar nisso.
porque não é normal, não é bíblico, não é constitucional, não é humanamente correto um cidadão comer 10 pães por dia e um cidadão passar 10 dias sem comer nenhum. Todo mundo tem direito a tomar café de manhã, almoçar e jantar. Isso está na Constituição. Todo mundo tem direito a ter uma casinha, por mais humilde que seja, isso está na Constituição. Todo mundo tem que ter direito a ter oportunidade de estudar, isso está na Constituição. Então, quem quiser fazer uma revolução no Brasil, não precisa ler o Manifesto Comunista. Não precisa ler nenhuma cartilha trotskista, não. É só pegar a Constituição e ler a Constituição e saber que ela permite você fazer as coisas nesse país. Agora, a história do Brasil é assim, né? A história do Brasil é assim, toda vez que houve começo de revolta, começo de levante dos pobres, sufocaram. Né? Sufocaram. Aliás, quero aproveitar o 21 Sul para dar um recado aqui para o Mauro Lopes, do Paz e Bem da 247, que ele está com um programa que é uma sugestão minha, contando a história do Brasil. Né? Acho que detalhes ou retratos do Brasil. Ou seja, contar o que aconteceu em Canudos, o que aconteceu com Palmares, o que aconteceu na Cabanagem, o que aconteceu em todas as revoltas em que as pessoas mataram. Mataram a revolta dos alfaiates, que eu estava vendo esses dias, ou seja, eles foi poucos dias depois de Tiradentes. Mataram, enforcaram, esquartejaram e salgaram a carne do mesmo jeito. Porque as pessoas queriam viver melhor. Eles agora sofisticaram. Ao invés da gente matar e esquartejar, sabe? Vamos pegar o Poder Judiciário, vamos saber quem está disposto e vamos utilizar, sabe, um jeito deles serem condenados via justiça, mesmo que não tenha crime. E é o que aconteceu comigo. Eu tinha preparado aqui um dos itens que gostaria de... Acho que o senhor tocou no assunto agora, que é o problema do racismo estrutural na sociedade brasileira. No seu governo surgiu começou a surgir uma história, primeiro como um certo folclore, assim, que os aeroportos estavam se tornando rodoviárias, né, pelo acesso de pessoas de mais baixa renda poder andar de avião. E começaram a surgir diversas manifestações de reclamações da emergência dos pobres na sociedade. Né? E agora, mais recentemente, eu acho que parece isso ganhou uma expressão política, né, a partir um pouco antes já da candidatura do Bolsonaro, da campanha do Bolsonaro, mas quase, talvez não seja nem preciso dizer quase, ódio a pobre, ódio a negro, ódio a índio, ódio às mulheres, uma misoginia muito forte. Qual é? O senhor conhece, já visitou o Brasil de cima a baixo, né? Mesmo antes de ser eleito, sua própria experiência de vida, sua história de vida. Qual é, na sua opinião, o tamanho desse problema, desse racismo estrutural na sociedade brasileira? Muito grande. Muito grande. Eu vivi isso a minha vida inteira. Achei que era uma coisa que a gente ia superar com o tempo. No meu governo, nós tentamos criar N condições para que a gente pudesse valorizar a questão de gênero, que a gente pudesse valorizar a questão dos quilombolas, que a gente pudesse valorizar a questão LGBT, ou seja, a questão dos portadores de deficiência. Nós criamos muitos mecanismos, criamos conselhos, ou seja, mas é uma coisa que está arraigada na consciência das pessoas. O Gessé costuma citar sempre a questão da escravidão. Não faz muito tempo que acabou a escravidão nesse país, a escravidão ainda está arraigada na cabeça da elite brasileira. Ela ainda não se conforma de ver um negro dirigindo o carro, só se for jogador de futebol. Sabe? Porque ela parte do pressuposto que o negro dirigindo o carro é ladrão. Tá? Ela não consegue ver uma menina negra que não seja empregada doméstica. Então, quando nós valorizamos o salário da doméstica, damos 13º, carteira profissional, férias, isso é uma afronta
para a classe média que adorava chamar a empregada de secretária, mas não tinha nenhum direito. Eu conto uma história sempre. Uma vez eu fui almoçar na casa de um cidadão, um sábado. Eu não vou dizer o nome porque a pessoa já morreu. Mas daí eu fui na casa do cidadão comer uma feijoada. Cheguei na casa dele, tinha umas 30 pessoas. Me levou na cozinha e me apresentou uma senhora, uma negra de uns 60 anos, bem forte, simpaticíssima, com tacho de feijoada lá cozinhando. E ele falou assim para mim: ó Lula, essa daqui é mãe dos meus filhos. Ela criou minha filha, ela criou meu filho, ela cuida da casa, ela cuida de mim, é da família. Eu dei um abraço e fomos comer a feijoada, tomar nossa caipirosca. Aí, depois que nós comemos, às 4 horas da tarde, 5 horas, eu fui embora e resolvi ir na cozinha me despedir da senhora simpática. Fui agradecer a feijoada. Aí ela me disse uma coisa hilariante. Ela falou: ô Lula, pergunta para ele se eu sou da família, se ele me colocou no testamento. Sabe? Então, é essa a realidade. Ou seja, há uma parte, isso acontece na Argentina, acontece em outros países, ou seja, há uma parte, sabe, da sociedade brasileira, que pode chegar a 20% ou 30%, que não aceita a ascensão dos mais pobres. Não aceita. Não é todo mundo que está andando no Parque do Ibirapuera que fica contente quando um pobre da periferia de São Paulo está andando no Parque do Ibirapuera. Não é todo mundo que aceita chegar no teatro e ver lá um monte de gente de cor. Não é todo mundo que gosta. Quando você vai no seu restaurante predileto, chega lá, você percebe que tem gente que não é, sabe, daquele ambiente. Eu lembro uma vez, eu estava com o Mino Carta, vou citar até o nome, eu estava com o Mino Carta, com o Jacob Ittar e com o Vefó, almoçando num bar em São Paulo. Aí pedimos o almoço, eu levantei para lavar a mão. Quando eu vou na direção do banheiro, o Jacob Ittar foi atrás de mim e o Jacob Ittar ouviu a mulher falar: ele disse que defende o trabalhador, mas está aqui comendo no nosso restaurante. O Jacob Ittar foi obrigado a ter uma briga com a mulher, falando: olha, quem vai pagar a conta dele sou eu, não é a senhora. Ele come onde ele quiser. Então, esse tipo de preconceito, uma vez no avião da Varig, uma vez eu vinha, acho que eu vinha no avião da Varig, e naquele tempo eu já estava virando personalidade, já era dirigente sindical, já tinha o PT. Eu cheguei em Frankfurt, acho que foi em Frankfurt, o comandante do avião me convidou para ir na primeira classe. Outra, falei, maravilha, né, sentar na primeira classe e tal. Aí veio a moça com o carrinho, perguntando para mim, oferecendo lá, tem caviar, tem lagosta, sabe? Aí eu falei para ela: eu quero caviar. Eu nunca tinha comido caviar. Eu falei: a chance que eu tenho de experimentar. Ela faz a pergunta e vai para o carrinho e fala para a amiga dela: ele disse que é trabalhador, mas está querendo comer caviar. Aí eu fui obrigado a levantar. Educadamente eu falei: me diga uma coisa, a senhora tem feijão? Arroz? Tem um ovo frito? Não. Então por que a senhora não fecha a sua boca? Porque você foi lá e me ofereceu lagosta e caviar. Eu pedi caviar. A senhora vem aqui dizer que caviar não é para mim? Não tinha a música do Zeca Pagodinho ainda, né? Essa do caviar. Se você conhece caviar. Gostou do caviar ou não? Qual foi a experiência com o caviar? Hein? Gostou do caviar? A experiência? Sabe, depois disso eu comi muito, porque eu ia muito aos países nórdicos e lá é uma coisa mais fácil. E todo café da manhã eles colocam lá. Mas não é meu pedaço de carne seca assada, vai bem melhor para mim. Mas eu estou contando isso apenas para mostrar o preconceito. O que poderia ser visto como uma coisa normal, não é visto como normal. Ainda hoje, se você sair numa rua de Curitiba e for num restaurante, você vai ver o preconceito.
Sabe? Talvez ele vista aqui dentro da sede da Polícia Federal. Ele viste na igreja. Sabe? É uma coisa histórica que... Por que nós decidimos ensinar a história africana na escola brasileira? Porque eu achava que a única forma de você acabar com o preconceito, sabe, contra o negro, era você envolver o Brasil na história africana, porque são 300 anos de exploração dos negros aqui como escravos. Sabe? Eu nem sei se isso está funcionando hoje, mas senão você não acaba com o preconceito. Uma vez eu fui na casa do Saturnino Braga, ele era prefeito do Rio de Janeiro, eu e a Benedita. A Benedita acho que era candidata a prefeita, não sei, nós chegamos na casa, no apartamento do Saturnino Braga, sabe? Fomos direto para o elevador, o rapaz lá, o porteiro chamou nós, ó, eu todo sujo de camiseta suada, a Benedita suada, o cara falou, ó, elevador de serviço. Não, mas o cara de pau, a Benedita já era deputada. Eu falei para ele, por favor, pega o telefone e liga para o prefeito. Ele ligou para o Saturnino Braga. Eu falei, Saturnino, nós não vamos subir porque aqui nós só podemos subir pelo elevador de serviço. E eu não estou em serviço. Aí ele desceu, foi lá, deu um esporro no cara, que me deu pena da pessoa também. Ele não faz aquilo por maldade. Aquilo é uma coisa cultural que está na cabeça dele. Então, o Brasil viveu isso no meu governo, sabe? As pessoas se incomodavam com a ascensão dos mais pobres. Eu achava que deveria ser ao contrário, que as pessoas iam ficar felizes. Sabe? Eu fiquei sabendo de muitas coisas. Meninas pobres da periferia fazendo universidade, essas universidades particulares por conta do ProUni, elas eram vítimas de preconceito das amigas. Meninos. Então leva muito tempo. Essa de que o aeroporto virou rodoviária, eu cansei de ver. Cansei de ouvir de amigos meus. Está impossível para o aeroporto, está impossível. Sabe? Está cheio de pobre lá dentro. Os caras agora ia para o Piauí de ônibus, para o Ceará, e agora quer tudo de avião. É assim. Lamentavelmente, sabe? Lamentavelmente, a humanidade tem uma parte dela que é tudo na vida menos humano. Acabou a sensibilidade, acabou o humanismo. E ressurgiu o ódio. Né? Eu também acho que esse ódio que a sociedade brasileira vive, uma parte dele nós temos que debitar nas costas da Globo. Né? Porque desde 2013 que ela vem trabalhando isso, e o ódio contra o PT. O que eu acho que deixa eles mais nervosos é saber que eles não conseguem acabar com o PT. Veja, nós apanhamos desde 2005. Não é pouca coisa. Agora mesmo nas eleições de 2018, sabe, me tirarem da campanha e o Haddad teve 47 milhões de votos. O Haddad não ganhou porque inventaram algumas mentiras, sabe, muito pesadas. Muito pesada. Aquela do kit gay foi muito pesada, foi, sabe? Mas ele sabe que o PT é forte. E ele sabe que o PT é o maior partido do Brasil, é o partido mais organizado. E todo mundo é assim. Tem tempo que o Internacional é campeão, sabe? Chegou a ser quase 6 anos seguidos campeão. Tem tempo que é o Grêmio que vira campeão, é assim. O PT vai ganhar e vai perder, o PT vai ganhar e vai perder, o PT vai ganhar e vai perder. Agora, pode ficar certo. Pode ficar certo. O PT sempre estará no páreo. Sempre estará no páreo. E o PT não troca de nome, não. O PT não é Maria vai com as outras. Ah, tem uma denúncia, tem troca de nome. Tem uma denúncia, tem troca de nome. Sabe? Não. Nós é o seguinte, ó. Se alguém nosso cometer um erro, paga pelo erro. Agora, nós continuaremos a sendo PT, a ter orgulho da nossa bandeira vermelha, a ter orgulho da nossa estrela. Porque eu não confundo, o meu país é o Brasil, mas o meu partido é o PT. E eu não quero, só conheci o PT na vida, foi o único partido que eu me filiei. Foi minha mulher que fez a primeira bandeira, e quando eu morrer, quero ser enterrado, cremado com a bandeirinha do PT em cima de mim.
A minha penúltima pergunta aqui era sobre o PT, era uma questão mais política. O senhor já falou... Se você puder falar um pouco mais alto, Marco, porque... A minha penúltima... Quando você tiver a minha idade, você vai perceber que você eu falo baixo mesmo. Você vai estar ouvindo menos. Eu falo baixo também. A minha penúltima pergunta aqui, já nos encaminhando aí para o final da nossa conversa, era sobre a situação do PT. Né? Sei que medida o senhor vem acompanhando. Há quem diga que o senhor comanda todos os destinos do PT aqui de dentro. Né? Então, eu gostaria de saber como é que o senhor vem acompanhando a situação do PT, o debate interno, e que o senhor acha que são os desafios para o partido nesse período mais imediato agora que está colocado. Para te contar uma coisa engraçada, o companheiro Arlindo Chinaglia, deputado federal do PT, ele costuma dizer que eu sou que nem a Bíblia. Todo mundo conversa comigo e cada um interpreta. É só você ver na televisão como é que os pastores tratam a Bíblia. Cada um interpreta de um jeito. A Lintinaga fala, todo mundo vai ouvir o Lula, mas cada um faz o que quer depois, achando que foi a interpretação dele. Eu me considero uma pessoa importante no PT e me considero uma pessoa importante para o PT, desde que o PT foi criado. Nem mais e nem menos. Dediquei minha vida para construir o PT, viajei esse Brasil de ponta cabeça, perdi 3 eleições, sabe? E por isso eu sou uma pessoa que continuo a me interessar muito pelo PT. Obviamente que quem está preso não tem mais a influência de quem está em liberdade, eu não participo das reuniões. Eu, às vezes, recebo aqui um pendrive de uma reunião que aconteceu 3 dias atrás, então a decisão já está tomada, eu não posso tomar a decisão. O que eu acho que o PT tem que fazer? Nós vamos ter um congresso, acho que o PT tem que se preocupar em escolher uma direção que esteja representada pelos melhores quadros brasileiros, Eu, por exemplo, sou uma pessoa que acho que o Tarso Genro deveria voltar para a direção nacional do partido, para o diretório, para participar do debate político. Não precisa ter uma tarefa na executiva se não quiser, mas para participar e enriquecer o debate político. Acho que o PT tem que trazer alguns intelectuais importantes para o debate político no PT. Sabe? É importante que não seja apenas os petistas militantes, mas que a gente consiga extrair, sabe, o pensamento da sociedade para nossas decisões. Acho que o PT tem gente importante para dirigir, e todo mundo sabe que o Haddad saiu muito fortalecido da campanha política. O Haddad é um quadro excepcional, sabe? O Haddad tem todas as qualidades, sabe, que eu tenho, sem ter os defeitos que eu tenho. Tá? O Haddad é muito mais competente, é um quadro muito experimentado. Sabe, eu acho que o Haddad tem um futuro muito promissor dentro do PT e fora do PT. A Gleice, eu acho que é uma presidenta extraordinária, sabe? A Gleice valoriza muito a participação da mulher e o partido precisa fazer um conjunto de dirigentes com o que a gente tem de melhor no partido, sabe? Agora, o que o partido precisa, e agora está cuidando de fazer, é pegar o programa que o Haddad disputou as eleições e transformar aquele programa num conjunto de medidas, seja emendas constitucionais, seja projeto de lei, para o debate das coisas que nós queremos que aconteça no Brasil. O partido tem que ter claro o papel do Bolsonaro. O Bolsonaro não ganhou as eleições propondo construir alguma coisa. O Bolsonaro tinha algumas metas. Primeiro, vender o Brasil. Guedes. Segundo, facilitar a Taurus para vender arma para todo mundo no Brasil, atendendo à reivindicação dos milicianos brasileiros. Sabe? Porque eu fico imaginando com o estado de nervo que está a sociedade, você comprando arma, uma simples batida de carro pode terminar num tiroteio. Então o Brasil não está precisando mais de arma, está precisando, quem precisava de arma é a polícia. Armas mais modernas, mais inteligência, e o povo está precisando de livro. Livro, caderno, emprego e salário. É isso que o povo está precisando. Então o Bolsonaro foi eleito para isso, para comprar arma, foi eleito para vender o Brasil, sabe? E ele se trouxe para dentro do governo uma parte
de generais aposentados, que concorda com tudo. É muito engraçado, porque o general que deu um soco na mesa, quando eu fiz um comentário sobre a facada do Bolsonaro, ele agora não teve coragem de dar soco na mesa quando o filho do Bolsonaro desancou ele. Então, eu sinceramente, acho que o Brasil não precisa de gente medíocre para governar o Brasil. O Brasil precisa de gente que pense no futuro, gente que acredite na educação, gente que acredite na universidade, gente que acredite na cultura, gente que acredite, sabe, na liberdade de pensamento nesse país, que é o que está faltando nesse instante. Então, o PT tem essa obrigação. Tá? O PT não tem que ter medo. Mas para tomar cuidado com o Bolsonaro. Não tem que tomar cuidado com o Bolsonaro. O que precisa é não deixar o Bolsonaro estragar esse país. Porque o Bolsonaro tem como uma das suas metas tentar destruir qualquer possibilidade de avanço das esquerdas. E a esquerda tem que ter como meta derrotar o Bolsonaro para consertar o Brasil. E porque se a meta da esquerda for consertar o Brasil, gerar emprego, fazer a economia crescer, investir em cultura, investir em educação, precisa derrotar o Bolsonaro. Porque o que está por detrás do Bolsonaro é pior do que ele. Eu vejo algumas figuras na internet que esse dia eu vi um oferecendo mulher para o Moro. Enquanto mantiver o Lula preso, você terá a mulher. Como é que alguém coloca isso na internet? Como é que... Então, a baixaria, ela ganhou preferência nesse governo. E o PT precisa ter coragem de enfrentar isso. No parlamento, na rua, no sindicato, porque o Brasil não é deles, o Brasil é do povo brasileiro e nós temos que brigar muito. Tá, uma última questão aí, nós encaminhando para o final, nosso tempo está chegando ao fim aqui. Eu gostaria, o senhor está vivendo aí uma situação de privação de liberdade há mais de 1 ano e 4 meses, aproximadamente mais, né? E muitas pessoas que têm contato com o senhor nesse período relatam que o senhor tem lido, tem uma das ocupações que o senhor tem feito aqui é ler muito nesse período, né? E, então eu lhe deixaria aí a proposta que o senhor falasse de um livro que o senhor está lendo agora, ou acabou de ler, e que tipo de, até como considerações finais, assim, eu acabei de ler um livro muito interessante agora. De aprendizado, o senhor vem tendo. Que eu recomendo para você, um livro pequeno, chamado Desigualdade, do Eduardo Moreira. Eduardo Moreira não é um economista, ele é um engenheiro que se meteu a trabalhar no sistema financeiro. E agora fez uma opção política para se colocar do lado do povo, e ele foi dormir em acampamento do sem terra, foi visitar sem teto. Ele está com uma posição muito boa e é um livro que ensina as pessoas a compreender um pouco o que acontece na economia e no sistema financeiro. Se você puder ler, é muito pequenininho, sabe? Eu estou lendo o livro do seu amigo jornalista Mário Magalhães sobre Lutas e Lágrimas, que ele conta a história de 2018. Ele pega muito sobre o Bolsonaro, sobre o Lula, sobre Marielle. É muito interessante, muito interessante. Estou lendo um livro, as 21 lições para o futuro, daquele Yuval, é isso? Um judeu, que é muito bom, aquele que escreveu Sapiens. Sim. E estou lendo também o do Gessé. Eu estou relendo o do Gessé porque ele refez aquele da classe média, ele refez para colocar a escravidão, eu estou relendo ele. Estou acompanhando algumas coisas, sabe, de muito debate na televisão, muito debate pelo pendrive, e conversando com os advogados. Eu acho que isso tem preenchido o meu tempo, e eu posso até correr o risco de sair daqui mais intelectualizado do que entrei. Não sei se isso vai ser bom ou vai ser ruim para mim. A única coisa que eu espero é que eu não perca estando aqui
o jeito de falar com o povo trabalhador na porta de fábrica. Tá? Porque essa é uma conquista que eu não quero perder. Dizer para você que eu acompanho a imprensa, eu recebo release sobre a imprensa, a imprensa continua a mesma, ou seja, muito mais... Só teve um momento na imprensa em que ela foi totalmente contra, foi no governo do PT. Ela não é contra o governo Bolsonaro, eu acho que a imprensa brasileira, a imprensa não, a elite brasileira que detém os meios de comunicação, elas estão dando um tempo para que o Bolsonaro faça o que eles querem que o Bolsonaro faça. Vender o que tiver que vender, fazer a reforma da Previdência, e aí o Bolsonaro já não interessa mais, porque ele não sabe nada além disso. Então, eu só espero que a anestesia que o povo brasileiro foi submetido esteja passando, porque se o povo demorar muito para lutar contra a venda desse país, quando a gente acordar, pode não ter mais o Brasil, pode estar o Brasil ser menor, ser menos importante, sabe? E esse país não pode se apequenar. Então é isso que eu faço aqui. Penso muito, medito bastante, me concentro para não ficar nervoso. Sabe? Eu tenho muito orgulho de dizer que o juiz Moro deve ter mais insônia do que eu, porque ele sabe que ele é mentiroso, ele sabe que a sentença dele é mentirosa. No meu caso, tudo que eu falar é no meu caso, ou seja, se ele fez alguma coisa para os outros de errado, os outros que gritem como eu estou gritando. Eu acredito que eu vou vencer essa parada. Algum militar não vai querer, sabe, não vai gritar, um deputado não vai querer, não tem problema nenhum. Eu não sou favorável da unanimidade. Eu sou favorável da construção da maioria democrática construída na diversidade. O que nós precisamos apenas aprender a respeitar o pensamento do outro. Um cara que pensa diferente de mim não é meu inimigo, tá? Ele é um adversário em determinadas circunstâncias. Você ganhou uma eleição, eu sou experiência viva disso. Você ganhou uma eleição, acabou a campanha, você vai governar o país. Foi assim que eu fiz com o Fernando Henrique Cardoso. Foi assim que eles fizeram comigo. Eu perdi 3 eleições, não foi uma não, e nunca criei caso. Agora, eu nunca fiquei quieto. Eu perdi a eleição e voltava a viajar ao Brasil para defender as coisas que eu acreditava. Então, é isso que eu gostaria de dizer para as pessoas. Não há espaço para ficar de cabeça baixa. Não há. Sabe, se alguém gritar para você, não baixe a cabeça. Não baixe a cabeça. Primeiro, porque ninguém tem o direito de gritar com você. Segundo, se você entrar num restaurante e alguém te provocar, esse provocador deve ser um 71. Porque um homem sério não faz isso. Um cara que vai num restaurante e provoca um Chico Buarque, esse cara não presta. Pode ficar certo que não presta. Porque uma pessoa séria, mesmo que não goste do Chico, não vai provocar um dos poucos gênios que esse país criou. Então, é assim que eu estou aqui dentro. Estou ouvindo mais músicas, estou vendo mais filme. Quando alguém manda, né, um filme bom para mim. Nem sempre tem, mas vai sendo. Aliás, você precisa assistir o filme documentário da Petra. Já vi. Viu? Gostou? Sim, muito. Sabe, eu achei razoável. Você sempre quer mais, né? Sim. Mas eu gostei. Embora seja duro de ver. Hein? Seja duro de ver. Mas a realidade é a realidade. Você não imagina que eu, depois de passar pela presidência da República, depois de ser o presidente do Brasil mais respeitado no exterior,
depois de ser várias vezes cogitado pelo Medvedev e pelo Sarkozy para ser o secretário-geral da ONU, e eu nem queria discutir porque eu achava que tinha que ser um burocrata. Depois de deixar a presidenta com 87% de bom e ótimo e 10% de regular. Depois de ficar até julho de 2014 sendo todo santo dia provocado para ser candidato a presidente da República, e eu dizendo, não sou porque é um direito da Dilma de ser. Estar na situação que eu estou hoje, você acha que é fácil? Você acha que é fácil? Não é fácil. Mas então a minha tarefa é não me deixar, sabe, envelhecer com ódio. Não vou envelhecer, sabe? E todo mundo sabe que eu estou namorando, que eu quero casar quando eu sair daqui. Todo mundo sabe, sabe? E quem quer casar não tem tempo de esmorecer. Ou seja, quem está amando não tem tempo, sabe, de ficar choramingando, não. Eu às vezes brinco comigo mesmo, às vezes eu falo, bom, se é verdade que já nasceu o homem que vai viver até 120 anos, eu fico me perguntando, por que não eu? Por que eu não sou esse cara, porra? E ao mesmo tempo eu fico com medo, porque todo mundo que morre é com 73, 74, 75, 76, todo mundo que morre. Morreu fulano, 75, morreu fulano, 74. Eu já estou com 73, porra. Então, eu estou numa briga tremenda. Se fosse o Ariano Suassuna, eu dizia, naquela cela ali a Caetana não vai entrar. Quando ela chegar, eu bato aquela porta, prego, ela vai para outro lugar, mas eu vou viver minha vida. Porque é muito bom viver. E, sobretudo, é muito bom quando você tem motivação para viver. E eu acho que esse povo brasileiro merece o meu respeito. E é por eles que eu estou resistindo. É por eles que eu estou resistindo. Eu sei a solidariedade dessa gente aqui comigo. Eu sei o que é todo esse período, todo santo dia. Bom dia, presidente Lula. Boa tarde, presidente Lula. Boa noite, presidente Lula. Não tem frio, não tem chuva, não tem sol, não tem Natal, não tem Carnaval. Quer dizer, é muito gratificante. Eu não sei se isso aconteceu em algum momento da história, mas para mim é gratificante. É muito gratificante. E eu estou na expectativa de sair daqui a pé, ir lá no meio deles, tomar uma cachaça com eles, beijar cada um, agradecer e dizer, desmonta o acampamento e vamos para a luta agora pelas ruas desse país. É isso que eu acredito. Por isso eu quero te agradecer, Marco. Agradecer a todos os companheiros do site Sul 21. Quero que você transmita um grande abraço ao companheiro Tarso Genro. Sabe? E dizer que eu estou bem. Estou bem, estou motivado, sabe? Estou tolhido nos meus direitos pessoais, e direitos políticos, mas estou motivado. Pode dizer para quem você quiser, não é uma prisão, não é uma condenação, sabe, que vai deixar o inocente de cabeça baixa. Sabe? Não tenho vocação para fazer sofrimento com o meu corpo, sabe? Não tenho. Li a biografia do Getúlio Vargas, fiquei enternecido. Li a biografia do João Goulart, li a biografia do Marighella, li a biografia do Prestes, tudo aqui dentro. Sabe? Então, a minha vocação, meu filho, é lutar. Do jeito que eu posso. Se isso incomoda alguém, sabe? Eu era pequeno, eu cantava um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomoda muito mais. Então é o seguinte, sabe, se o Lula incomoda muita gente preso, pode ficar certo que solto, eu vou incomodar muito mais. Porque é isso que eu quero fazer para recuperar o Brasil. É isso. Muito obrigado, querido.